7 de junho. Amor pelos bichos. Deus os abençoou e lhes disse: dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Gênesis capítulo 1, verso 28. Se você gosta de bichos, talvez tenha ouvido falar de Ângelo Machado, médico, entomólogo, educador, escritor e autor de muitos sucessos infantis. Nascido em Belo Horizonte, Ângelo atribuiu o início da carreira de entomólogo ao amor pelas libélulas, aqueles insetos com o corpo alongado e 2 pares de asas semi-transparentes. Quando foi perguntado qual é a graça de estudar as libélulas, ele explicou: a libélula é o animal mais bonito do mundo. As asas transparentes, os olhos grandes, a leveza, a rapidez do voo, elas são lindas. Outro motivo é a biologia, que é muito interessante porque ela passa parte de sua vida dentro da água, onde bota os ovos. A ideia para o enredo de Um Menino e o Rio, um dos títulos mais famosos de Ângelo Machado, surgiu a partir da pergunta de um menino de 7 anos durante uma palestra em uma escola: por que todos os rios são sujos? Quis saber o garotinho que morava em Belo Horizonte e só conhecia rios poluídos. Na imaginação do menino, os rios eram naturalmente sujos, e os homens, em sua bondade, os limpavam para poder beber de suas águas. O livro se inicia com a interrogação do menino, que vira personagem e é levado a conhecer um rio limpo. Machado também procura valorizar a fauna brasileira. Ele fez uma pesquisa em 100 livros de ecologia com 64 espécies de animais e constatou que apenas 33% pertenciam à nossa fauna. Assim, segundo o naturalista, as crianças aprendem a gostar dos bichos e das plantas dos outros, deixando de valorizar a espécie que vive aqui. Não há nada de errado em apreciar os elefantes, os leões e, por exemplo, mas é bom aprender e conhecer e desenhar as onças e os tamanduás. Entre as suas iniciativas para diminuir a impressão negativa das crianças sobre os animais, ele escreveu uma nova versão da história Chapeuzinho Vermelho, intitulada Chapeuzinho Vermelho e o Lobo-Guará. A palavra guará em tupi-guarani significa vermelho. Nessa história, o lobo-guará se alimenta mais de fruta do que de carne. Entra na casa da vovozinha e vai devorar a Chapeuzinho, quando vê uma melancia na fruteira e pergunta: Chapeuzinho Vermelho, para que essa melancia tão grande? E ela diz: é para você comer. Aí, em vez de devorar a menina, ele come a melancia e outras frutas. No texto de hoje, o autor de Gênesis diz que Deus colocou o homem como um protetor dos animais. Ter domínio sobre as aves, os peixes e os animais não significa liberdade para maltratá-los, mas a obrigação de cuidar bem deles. Você não precisa ser um Ângelo Machado, mas deve amar a natureza, as libélulas e os lobos-guarás. Um beijo e até amanhã.